Hoje nós vamos ver uma série, Era uma Vez, os Dois Devedores, ok? Então vamos lá, eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas 7, muito bem. Antes de nós entrarmos exatamente na história, vamos entender um pouquinho esse contexto do capítulo 7, porque ele já nos dá um pano de fundo, tá bom? Então, o capítulo 7 de Lucas começa com Jesus curando o servo de um oficial romano, né? Então, vocês percebem aí do versículo 1 ao versículo 10, é essa história. Então, o oficial nem vai falar com Jesus, ele manda algumas pessoas, e aí, então, Jesus de lá, ele dá uma palavra, quando os servos voltam, os mensageiros, né? O servo do oficial romano estava curado. Bom, logo depois, diz aí o versículo 11, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, ele estava em Cafarnaum, e uma grande multidão o seguiu. Então, esse daqui é o pano de fundo para a história que a gente vai contar, tá bom? Então, ele está chegando em Naim agora com uma grande multidão. E aí, aquela multidão, né? Jesus fazendo curas, milagres, tal, toda aquela multidão em festa seguindo Jesus. E eles encontram com uma outra multidão triste, chorando a morte do filho único de uma viúva. Então imaginem aquela cena, uma multidão festiva com Jesus, comemorando as curas e os milagres, e aí dá de cara com um funeral, né? Como é que chama? Um cortejo fúnebre, exatamente, essa era a palavra que eu queria lembrar. Obrigado, Sandra. Então, todo aquele cenário, e aí Jesus encontra com aquela mulher e faz o quê? Olha só o versículo 13. Sentiu profunda compaixão por ela e disse à mulher: não chore. Então ele foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou, começou a conversar. Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Gente, que história linda, emocionante. Eu fico imaginando as pessoas vendo tudo aquilo. Porque a gente às vezes se emociona só de ler. E fica imaginando as pessoas naquele cenário, olhando uma viúva, chorando a morte do seu único filho. De repente chega alguém e ressuscita. E fala: gente, o que está acontecendo aqui? Não são coisas normais, não são coisas que a gente vê no dia a dia, né? E aí, enquanto eles estavam ali, chegam os discípulos de João Batista, na continuação do texto. E aí os discípulos perguntam: olha, João Batista nos enviou aqui para dizer se realmente o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro. Está aí no versículo 20. E aí o 21, Jesus fala assim: olha, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos agora ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Nossa, gente,
Olha o impacto disso. Os discípulos voltam correndo lá para João Batista para contar tudo o que eles estavam vendo. Todos os milagres, todas as curas, todo o poder, toda a manifestação de Deus para aquela geração. Mas Jesus faz um alerta ali. Felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Por quê? Porque tinham pessoas olhando tudo aquilo e achando aquilo um absurdo. Olha o versículo 30. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Então, se por um lado a gente tinha uma grande multidão eufórica, vendo tudo aquilo, todo aquele poder, todos aqueles milagres, aquelas vidas sendo transformadas. Gente, imagine uma alegria de um cego de nascença começando a ver. Como é que essa pessoa reage? Uma pessoa que nunca ouviu, um surdo começando a ouvir. Pessoas que estavam mortas sendo ressuscitadas. Isso é um impacto tão grande naquela sociedade que ninguém ficava inerte diante daquilo. Ou eles adoravam a Deus, fala, realmente grande poder está vindo sobre nós, ou eles se escandalizavam. E tinha um grupo que se escandalizou. Neste contexto todo, a gente vai para a história agora, do versículo 36 em diante. Olha o que diz o texto. Um dos fariseus, versículo 30, a gente viu que os fariseus era o grupo que se escandalizou com Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Aqui é a parábola, tá? Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Te pergunto, qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, versículo 43, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher, Simão. Esta mulher ajoelhada aqui, quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo. Mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça. Mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito mais amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher,
seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Fechemos os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra que chegou até nós. Que história linda que o Senhor preservou para nós sermos alcançados e impactados por esta verdade hoje, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou os nossos corações agora para receber, Senhor, esta verdade. Nós não vamos sair daqui como entramos, porque a tua palavra ela é poderosa e ela vai cumprir o teu propósito em nossas vidas. Desde já, Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração e a nossa atenção, para que o Senhor fale conosco e nós saiamos daqui, Senhor, cheios da tua palavra, da tua verdade, do teu amor e da tua graça, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, vamos pensar um pouco sobre esta história, analisando os personagens, ok? O personagem 1 é Simão, o fariseu. Esse cara, ele era um homem rico, provavelmente rico, de boa condição financeira, senão ele não teria oferecido esse jantar, esse banquete ali, né? Ele era um homem estudado, os fariseus eram letrados, e poucas pessoas daquela época tinham alfabetização. Não sabiam ler, não tinham acesso aos conteúdos. Mas esse homem, ele era estudado e eles gozavam de grande influência na sociedade, gente. Eles eram os líderes religiosos que eram procurados pelo povo sobre qualquer questão de fé, de prática, de religião, de questões teológicas e propósito de vida, enfim. Eles eram as pessoas que eram procuradas porque as pessoas não tinham acesso às escrituras e elas precisavam de um intérprete. E o fariseu era o intérprete desta revelação de Deus aos homens. Olha a seriedade de tudo isso. É um peso muito maior do que os pastores de hoje, porque todos nós aqui temos acesso às escrituras. Todos nós aqui recebemos a revelação de Deus. Todos vocês, todos nós aqui estamos no mesmo patamar. Temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e mostrando as verdades do Evangelho. Mas era diferente lá. Eles não tinham esse acesso. Então os fariseus, eles tinham um grande prestígio na sociedade. Um grande prestígio. A questão é, o que eles faziam com esta fama toda? Agora, a gente percebe que Simão, muitos poucos comentaristas, acharam que Simão estava ali convidando Jesus porque realmente estava interessado nas suas palavras. A gente vai perceber na história que Simão, ele não se interessa muito por Jesus. O próprio Jesus diz que ele não recebe bem. Ele não é um bom anfitrião. Ele não recebe Jesus com respeito, com honra. Ele não recebe. Ele não lava os pés, não pede para lavar os pés, não oferece água, ele não beija o mestre, não recebe com afeto, com carinho. Sabe, havia uma distância ali. Então a gente percebe que esse Simão, ele estava, na verdade, criando ali uma arapuca. Na verdade, ali era uma grande cilada, aquele cenário estava armado para que ele mostrasse a todos que Jesus era um grande impostor. Percebam, e eu não li à toa, que ele fazia parte daquele grupo que havia se escandalizado em Jesus. Ok? E que achava que tudo aquilo era um absurdo. Por quê? Porque Jesus veio quebrar algumas regras da religião que ele ensinava. Então, Jesus era como uma ameaça, porque se até então só eles eram os representantes de Deus na terra, agora chega um mestre, entre aspas, né, dizendo que conhece a Deus intimamente, o Pai, e revelando o Pai aos seus filhos,
Mas esse cara não tinha estudado na escola teológica dos fariseus. Ele não tinha feito o seminário batista, pastor. Ele não tinha feito. Percebe? Ele não tinha sido ordenado na junta de pastores. Ele não tinha. Ele não estava no grupo. Não estava. Mas ele vinha trazendo uma revelação totalmente poderosa e diferente. Que ele não podia, os fariseus não podiam fechar os olhos para aquilo. Era algo evidente. Então a gente percebe que Simão, ele estava ali muito mais procurando aquela popularidade de Jesus para revelar a todos. Provavelmente ele estava tentando fazer isso. E vocês percebem que ele chama outros fariseus para a festa, né? No final da história ele conta, olha, os que estavam à mesa também se indignaram com aquilo. Então ele não estava sozinho. Ele criou um ambiente para testar Jesus. Ok? Muito bem, esse fariseu, ele não reconhece a identidade do Messias. O que ele fala lá na história? Ah, se esse cara fosse um profeta, ele saberia quem está tocando nele. Porque a mulher que está tocando nele é uma pecadora. Então, ele já faz um julgamento sobre Jesus. Percebe? O fariseu, o Simão, já descredibiliza todo o ministério de Jesus. Esse cara não é profeta coisa nenhuma. E nós vamos aqui mostrar para o povo que ele é um impostor. Então, essa era a grande estratégia. Bom, ele se acha superior aos demais. Ele se acha superior àquela mulher. Claro, porque ele, ali no auge da sua postura religiosa, da sua liderança social, ele se achava o cara. E aí quando entra uma pecadora, porque só para vocês entenderem um pouco, esses jantares assim, eles tinham uma certa pompa, não é? E os anfitriões, eles costumavam abrir a casa para que o povo acompanhasse o jantar, meio que ali ouvindo e vendo toda aquela estrutura. Tinha também ali um momento onde ficava ali alguns até andarilhos, mendigos ali, para receber um pouco do pão e da comida que sobrava da mesa. Sabe quando você joga um pouquinho da comida para o cachorro? Era assim que eram tratados os mendigos. Então eles comiam, se fartavam, tomavam vinho e jogavam um pedaço de pão para trás, e aí os mendigos saíam pegando. Nós não sabemos aonde que essa mulher estava, mas ela estava ali em algum lugar. Talvez entre os servos, entre os criados, entre os mendigos, mas ela estava ali acompanhando aquele cenário. E ali então, aquele homem, ele fala, essa mulher é pecadora, esse cara não é profeta, então só eu é que realmente estou certo aqui em toda essa história. Isso é se achar superior aos demais. Ele julga a mulher pela sua reputação. Talvez ele não conhecesse profundamente a mulher, e a história vai dizer que era uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. Acho difícil ele ter saído com ela, mas ele então faz um julgamento de alguém que contou que deve ter saído, ou que viu ela saindo com outro homem, percebe? Então esse julgamento por reputação é coisa que muitas vezes acontece. E ele se incomoda com a adoração dela. Vocês perceberam que ele se escandaliza com a forma que ela vai adorar a Deus? Ele acha aquilo um absurdo. Essa pessoa está sendo inadequada. Essa pessoa está sendo inoportuna. Essa pessoa é sem noção. Como é que ela entra aqui na minha casa e faz um negócio desse, solta o cabelo, começa a chorar aos pés do meu convidado? Ela está acabando aqui com a festa. A gente está criando aqui toda uma estrutura. E ele devia estar pensando qual era a cilada teológica que ele ia colocar na conversa. E essa mulher atrapalha tudo. Porque ela entra, ela rompe a cena e ela acaba com todo o planejamento deles. Então ele ficou indignado, ele se escandaliza com a adoração daquela mulher. Será que a gente, em algum momento, se identifica com esse personagem, gente? É algo que a gente precisa pensar.
Será que em algum momento o meu coração também se acha melhor do que os outros? Será que eu também costumo julgar os outros pela reputação? Será que eu também gosto de achar que só a minha forma de adoração a Deus é a que vale e a adoração do outro é inadequada, é inapropriada? E eu vou me escandalizar se o outro levanta a mão, se o outro bate palma, se o outro adora a Deus de uma forma diferente que a minha? Será que só a minha forma é que está certa? E a gente começa muitas vezes a ter um pouquinho de Simão dentro de nós, gente. E nós precisamos fazer uma autoanálise, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos ajude a tirar o farisaísmo do nosso coração. Porque muitas vezes a gente vai querer julgar os outros e se achar o melhor diante de todos os cenários. Muito bem, a segunda personagem é a mulher. Ela é a única que não tem nome na história. Que coisa, né? Uma mulher sem nome, uma mulher sem história, uma mulher sem respeito, uma mulher sem consideração, uma mulher totalmente discriminada, excluída pela sociedade. A gente não sabe a história dessa mulher, a gente não sabe o que levou essa mulher a praticar o que ela praticava. A gente não sabe quais foram as crises da vida dela. A gente não sabe quais foram as perdas. A gente não sabe como ela foi educada. A gente não sabe se ela foi abusada. A gente não sabe o que ela sofreu e o que ela sofria diante deste cenário. A gente muitas vezes olha para as pessoas e só vê as atitudes que elas têm e julga a atitude porque não é igual à nossa. Mas a gente não quer conhecer a história das pessoas. A gente não quer saber o que levou essa pessoa a tomar esse comportamento. E isso é muito complicado, porque a gente vai excluindo as pessoas do nosso ciclo. Ah, não, essa pessoa não serve. Ah, essa pessoa, ela fala muito alto, não vou mais chamar aqui em casa. Ah, essa pessoa não é uma boa companhia para o meu filho. E a gente vai discriminando. A gente vai, não, essa criança ela é meio rebelde. Ah, essa daqui não deixa as crianças ouvirem aqui o Horto Júnior, porque ela tem uma inquietação, então não vamos andar com ela. E a gente vai descartando as pessoas. Mas poucos querem se interessar pela história do outro. Diferente de Simão, que estava ali buscando aquela popularidade de Jesus para criar uma grande cilada, essa mulher, ela foi atraída pela identidade de Jesus. Se alguém ali sabia quem era o mestre, era ela. Se alguém ali sabia que Jesus era o Messias e o Senhor, era ela. Porque ela não faria isso, ninguém faria o que ela fez, se não tivesse entendido já que aquele homem era diferente. Que aquele homem estava transformando o mundo e estava transformando a vida dela também. E só Deus tem poder de fazer isso. Aquela mulher, então, ela vai servir e adorar a Deus com extrema generosidade e gratidão. Porque essa mulher, ela também estava acompanhando as coisas que estavam acontecendo. Não pensa que ela caiu de paraquedas no mundo naquele dia. Ela estava ali vendo os milagres que Jesus estava fazendo naquela cidade. Ela estava ouvindo as histórias de Jesus e em algum momento ela já tinha sido tocada pelo Mestre. Em algum momento ela já tinha sido alcançada por uma verdade que estava trabalhando no seu coração e libertando aquela vida de toda a escravidão do pecado. Aquela mulher já estava num processo avançado de restauração, de cura, de transformação. Porque senão ela não faria o que ela fez. E a gente vai entender isso, como a adoração dela foi sincera. Porque se o fariseu olha para a reputação da mulher, Jesus olha para o coração dela. E aí a gente vai perceber na história.
Por quê? Porque ela arrisca tudo para esse momento. Ela arrisca. Ela já era excluída, é verdade, mas ela arrisca ser mais ainda humilhada. Ela estava correndo o risco de ser enxotada da casa pelo anfitrião, mas ela resolveu pagar um preço, e um preço alto. Se ela não tivesse nesse processo de conversão, de transformação, de regeneração, ela não teria pagado esse preço. Ela não teria arriscado ser ainda mais pisada, enxotada, humilhada, envergonhada, como ela já era. Ninguém gosta disso. Agora, um grande segredo dela, ela reconhecia a sua miséria. Ela reconhecia o seu fracasso. Ela reconhecia a sua muita dívida, como diz a parábola. Jesus contou aquela parábola exatamente para exemplificar o quanto aquela mulher devia. Mas diferente do fariseu que achava que devia pouco, ou que talvez que achava que não devia nada. Aliás, o religioso não acha que deve nada para Deus, ele acha que Deus deve para ele. Porque ele faz todas as coisas certinhas. Ele é um bom pai, ele é uma boa mãe, ela é uma boa mãe, ele é um bom profissional, ele é um bom cidadão, ele paga os seus impostos, ele é um cara ético, moral, ele não fica xingando ninguém, falando palavrão. Ele é uma pessoa que vem à igreja, ele cumpre as suas obrigações religiosas, ele paga as suas ofertas, ele dá o seu dízimo, ele ajuda o pobre, o necessitado. Então ele chega diante de Deus e acha que quem está devendo para ele é Deus. Porque ele está fazendo tudo certinho. É por isso que Jesus conta essa parábola, para dizer que os dois são devedores. Mas nós vamos chegar nisso daí mais para frente. Agora, esta mulher sabia da sua dívida. Ela reconhecia a sua miséria e o seu fracasso. É por isso que ela priorizou aquele momento. E é por isso que ela investe tudo nesse encontro com Jesus. Sabe por quê, gente? Esse vaso de alabastro não é o conteúdo do vaso, é o material que ele é feito. É como se fosse uma cerâmica mais refinada, quase imitando um mármore. É um vaso destinado para colocar um recipiente destinado para colocar um conteúdo caro, raro. Algo que não vai influenciar no odor, no cheiro daquele perfume. E quando ela pega este vaso, aliás, as mulheres tinham esse vaso basicamente para dois sentidos. As mulheres honradas, as virgens, tinham este vaso para sua noite de núpcias. Então era um investimento que ela guardava para a sua grande noite de casamento. Mas as mulheres da vida, elas tinham esse vaso também, não para o seu noivo, mas para os homens da rua. Elas tinham um colar aqui que elas colocavam esse perfume no colar. E quando elas andavam pelas ruas, o colar denunciava que ela era uma mulher que estava atraindo os homens. Então este perfume provavelmente era usado por ela na sua profissão. Quando ela vai e pega todo esse perfume, caríssimo, porque, gente, não é que nem hoje, não, a gente tem muita facilidade. Hoje nós estamos vivendo na geração do consumo, né? Hoje a gente compra tudo pela internet, chega em casa, você parcela, cartão de crédito, você tem um monte de formas de comprar. Aquilo era caríssimo, era raro. Diz que o perfume era raro. Tudo que é raro é caro. É a lei da economia, da oferta e da procura, da demanda. Mas quando ela pega isso, que lhe custava tudo, e quebra aos pés de Jesus, o que ela está dizendo? Ela está dizendo algo parecido com o que o cego Bartimeu fez com Jesus, quando ele estava à estrada, à beira do caminho, e Jesus estava passando, aquele cego Bartimeu, o que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto, incomodando todo mundo. Os discípulos já estavam meio chateados com tudo aquilo.
Jesus para e fala: vá buscar esse homem, quero falar com ele. Quando os discípulos chegam, olha, o mestre quer falar com você, o que ele faz? De imediato, ele joga a capa dele, e a capa simbolizava exatamente que ele era um cego, e era aquilo que dava a ele a sua fonte de renda. Porque os homens olhavam para ele, identificavam ele como um cego e dava a sua oferta. Quando ele joga a capa, sabe o que ele está dizendo? Eu nunca mais vou voltar para essa vida. Eu nunca mais vou ser esse homem à beira do caminho, mendigando e clamando para as pessoas umas míseras moedas. Ele vai transformar a minha história. E Jesus fala: a tua fé te salvou. E ele muda aquela história, e Bartimeu nunca mais é um mendigo. E é exatamente isso que essa mulher está fazendo, quando ela quebra todo o seu investimento, a sua fonte de renda. Aquele perfume era a fonte de renda que ela tinha, e ela unge ali os pés de Jesus, e começa a chorar sobre os pés de Jesus, e coloca aquele perfume caro, e todo o ambiente começa a ser perfumado por aquele perfume que estava sendo usado para atrair os homens para a prostituição, mas agora está sendo usado para adorar o Deus que a transformou. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Eu nunca mais vou rastejar atrás de homens na prostituição. Eu nunca mais vou buscar a minha vida por causa de um perfume para atrair pessoas para o pecado. Mas eu agora, este perfume aqui está dizendo que é nele, é neste homem, é neste Deus, é neste Senhor que eu encontro a satisfação da minha alma. E eu não preciso mais ir atrás de homens pela rua, porque eu encontrei o homem que transforma a minha vida. E ela então está abrindo mão de todo o seu passado, toda a sua fonte de renda. É por isso que ela prioriza e investe tudo o que ela tem agora no seu Senhor. Talvez algumas pessoas se identificaram com essa mulher aqui. Uma vida machucada, uma vida de abusos, uma vida de exclusão, uma vida onde ninguém te chama, ninguém te convida, você está sempre excluído, você está sempre à margem das festas. E se você quiser entrar numa, tem que ser de bicão, como ela foi. Penetra. Talvez a sua própria família não te receba. Talvez os seus amigos não te acolhem mais. Talvez você não é bem visto na sua empresa, na sua vizinhança. Eu não sei a história de cada um aqui. Mas talvez esta mulher tenha tocado um pouco no coração de alguns. E você tenha olhado um pouco para essa mulher e visto que você talvez se pareça um pouco com ela. Graças a Deus que a história continua. Porque aí entra o terceiro personagem, Jesus. Jesus entra nessa história para mudar todo o cenário. Esse homem, Jesus, diferente, especial, aberto aos convites, totalmente acessível. Vocês acham que ele não sabia que aquele jantar era uma cilada para ele? Mas mesmo assim ele não recusou. Sabe por quê? Porque Jesus não desprezava nenhuma oportunidade de mostrar o amor de Deus e impactar pessoas. Até nos cenários mais adversos, ele sabia que o Pai iria usá-lo para transformar vidas. E muitas vezes a gente fica, sabe, nos dedos danados. Gente, eu não vou ali, eu não vou aqui, eu não entro aqui, eu não falo com essa pessoa, tal, não sei o quê. Claro que é bom ter uma certa precaução. A gente não vai... Jesus disse para a gente ser prudentes como a serpente, mas também simples como a pomba. Então é um equilíbrio entre você ser realmente precavido,
mas você também não privar Deus de te usar em cenários adversos. Ok? Jesus estava ali sempre disponível. Em vez do julgamento, ele preferiu o acolhimento. Vocês acham que Jesus não sabia quem era aquela mulher? O que ela fazia? Jesus não sabia como é que ela vivia? Como é que ela ganhava a vida? Claro que Jesus sabia. Mas em vez de uma palavra de condenação, teve uma palavra de amor, de carinho, de respeito, de tolerância, de compreensão e de perdão. Isso nos ensina muitas coisas, gente. Muitas coisas. Jesus, então, ele não define a mulher pelo seu pecado ou pelo seu passado, como o fariseu fez. E nós somos mestres nisso, né, gente? A gente define as pessoas pelo que elas falam, pelo que elas fazem, mas dificilmente por quem realmente elas são. Porque para você descobrir quem uma pessoa é, você precisa caminhar com ela. Você precisa entender as suas dores. Você precisa entender o que levou aquela pessoa a fazer o que ela fez, a falar o que ela falou. E isso dá muito trabalho. Isso gera um investimento de tempo, sabe? De paciência, de amor, de compreensão, de tolerância. E poucas pessoas querem caminhar com outros, principalmente se são pessoas problemáticas. Se são pessoas que não estão enquadradas na sua forma de vida. Não é? A gente resiste, né? Semana passada a gente recebeu aqui os jovens da casa da residência inclusiva. Tivemos um bazar aqui, lindo, maravilhoso. Os jovens entraram, sentaram ali no fundinho do lado esquerdo. Todos meio atrapalhados, né? Meio assim, destrambelhados, porque eles têm dificuldade de locomoção. A gente já falou aqui as dificuldades que eles tiveram na vida. Muitos foram amarrados e presos pelos seus pais num quartinho escuro ou no pé da mesa e da cadeira para que ninguém visse que eles tinham um filho deficiente intelectual. Era uma vergonha. Então essas crianças elas foram resgatadas por denúncia de algum vizinho ou de algum parente. O conselho tutelar foi lá e tirou daquele cárcere privado. Então alguns não aprenderam a falar. Alguns não aprenderam a se comunicar, alguns não aprenderam a amar, a se relacionar. Tudo que receberam na vida foi desprezo. E aí essas pessoas, elas às vezes incomodam, né? Porque elas não ficam tão quietas, elas não são assim, né? Tão educadas assim, né? No nosso padrão social. E aí a gente até, em algum momento a gente retirou eles para não atrapalhar aqui a concentração. Mas quantos de nós foram lá abraçar esses jovens lá no final? Mas é que ele às vezes baba um pouco, né? É verdade. Ele vai me abraçar, vai me beijar, né? É verdade. Mas, gente, vamos pensar sobre isso. Jesus, então, ele não olha para a mulher pelo seu pecado ou pelo seu passado, mas ele olha para a mulher por aquilo que ele sabe que vai fazer na vida dela e o futuro que ela vai ter de uma mulher transformada. Esses são os olhos de Jesus. Ele não te define pelo que você fez na vida. Ele não fica falando assim, olha, aí vai um bêbado. Aí vai um mentiroso, aí vai um traidor, aí vai um homicida, aí vai um invejoso, aí vai um violento. Não, ele olha para todos nós que já tivemos todo esse cenário e lutamos com eles até hoje, muitas vezes, e fala assim, aí vai estar um filho de Deus transformado, aí vai andar uma mulher regenerada,
aí vai andar alguém que encontrou comigo e teve sua vida transformada. Então ele olha e já projeta a mudança e a transformação que ele faz em nós. Jesus mostra que ambos eram devedores. Ainda que na história um devia mais, outro devia menos, nenhum dos dois conseguia pagar a dívida. Esse é o segredo. Ainda que você ache que você ou eu, a gente às vezes acha que está devendo pouco para Deus, esse pouco já não é suficiente para nós pagarmos. A gente não tem condições de pagar nenhuma dívida com Deus. Nenhuma, ainda que a gente ache que é pouco. Todos devemos para Deus e não temos direito e nem dinheiro para pagar. É por isso que nós precisamos do pagamento feito por Jesus na cruz. É por isso que quando Jesus olha para nós, não nos vê como devedores e mais pecadores, porque ele olha para nós e olha para o seu filho na cruz, e o texto diz que Jesus colocou a nossa dívida e cravou ela na cruz, e agora nós não devemos mais nada ao Pai, porque a graça do Senhor veio sobre nós, e aonde abundou o nosso pecado, superabundou a graça e o perdão de Deus, e é isso que agora nos define. Nós somos limpos, salvos, lavados, regenerados, purificados, justificados nele, em Cristo Jesus. Ele então nos faz a nossa dívida paga. Coisa linda, gente. Ele perdoou então, quitou a dívida de ambos na história, de todos que estavam ali na história, sem merecer. Ninguém conseguia pagar. E é isso então. Gera na mulher, no final da história, um alívio. Por quê? É por isso que ela estava chorando aos pés de Jesus. Porque ela sabia a vida que ela tinha, e ela sabia, e ela encontrou alguém que não estava mais julgando ela pelo que ela fazia, mas simplesmente acolheu. E esse acolhimento de Jesus trouxe um alívio para sua alma. Ela então começa a perceber que ela também é amada, que ela também é querida, que não é mais um homem querendo apenas o seu corpo, mas é um Deus transformando a sua história. E quando ela percebe isso, ela tem tanta gratidão, mas tanta gratidão, que ela vai lá e começa a chorar, e chorar é o choro de alguém que está aliviado. É o choro de alguém que foi libertado. É o choro de alguém que se sente amado. É o choro de alguém que se sente importante. Agora eu sou alguém. Alguém me viu. Não quer apenas me usar, mas quer me amar. É esse o choro da mulher. E é por isso que Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, vá mais sem condenação. É a paz que o mundo não tem. Agora é esse alívio sobre a sua alma. Caiu um caminhão de concreto dos ombros dela. E é isso que Deus quer fazer conosco. Amém? Lições desta parábola então, gente, depois que analisamos os personagens. Primeira lição. Nem sempre seremos bem recebidos nos ambientes, gente. Jesus sabia disso e nós também precisamos saber. A gente não pode ficar com esta síndrome de mimimi. Sabe, essa meninice? Eu só vou num lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou bem tratado, sabe? Eu só vou conversar com as pessoas que realmente me põem para cima. Não é? Tá cheio, se você for ouvir os coaches modernos, eles falam isso, né? Você tem que se relacionar com as pessoas melhores que você, com os mais ricos que você, com mais influência que você, porque eles te projetam, eles te dão um up. Não é isso? Não fica andando com esses pés rapados. Cara pior que você, que é isso? De pobre já basta você. Então vá procurar se relacionar com homens inteligentes, ricos, de influência, porque eles é que vão te levar a ser alguém na vida. Mas o Evangelho diz o contrário. Imagina se Jesus pensasse assim:
eu só vou me relacionar com quem é igual ou superior a mim. Com quem que ele falaria? Só com o Pai. Não é verdade? Ele não teria nem descido do céu. Eu vou trabalhar só na Trindade aqui, eu, o Pai e o Espírito, porque nós somos no mesmo nível. Então, essa gentalha vai derrubar o meu padrão. Gente, a gente está brincando aqui, mas a gente pensa assim muitas vezes. E o Evangelho nos chama para nós abrirmos portas, para nós alcançarmos o necessitado, para nós buscarmos o vulnerável, para nós chegarmos e impactarmos a vida daqueles que estão piores do que nós, ou numa situação mais difícil, ou com um problema que para eles parece impossível, mas que talvez você tenha uma solução. É para isso que Deus nos move em direção às pessoas. Nem sempre seremos bem recebidos, mas em todo lugar há uma oportunidade de pregar o Evangelho e mostrar Jesus nas nossas relações. Segunda lição da parábola: todos falham e recebem a falha de alguém. Todos decepcionam e são decepcionados por outros. Essa história de que você quer se blindar, eu não vou mais me relacionar porque eu já tive um relacionamento difícil, então agora eu não vou mais me relacionar porque eu não quero mais me machucar. E isso não existe, gente. Isso é impossível. Isso é só na eternidade. Enquanto nós estivermos vivos, conversando com pessoas, se relacionando com outros pecadores, com outros seres humanos, nós seremos traídos. E nós trairemos também. Nós seremos perseguidos e nós perseguiremos outros. Mentirão para nós e nós vamos mentir para outros. Esse é o ser humano caído, que precisa da graça de Deus em todo momento, para ser restaurado, transformado. Nós vamos decepcionar muitas pessoas pelo nosso caminho ainda, gente. Pode ter certeza disso. Por mais que você queira acertar, você vai decepcionar. E outros vão decepcioná-lo também. Isso faz parte da vida do ser humano. Mas isso não significa que a gente vai se fechar, se blindar, viver numa bolha, não falar com ninguém. Não é esse o propósito. Sabe por quê? Porque é nessa relação de imperfeitos que a perfeição de Deus se aperfeiçoa. É nessa relação de falhos aonde o amor de Deus superabunda. E é por isso que ele nos ensina o perdão. Imaginem um mundo sem o perdão. Não seria possível a gente se relacionar com ninguém, nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com o seu filho, com ninguém. Se não existisse o perdão, se Deus não tivesse ensinado o perdão para nós, e tudo que fizessem contra você, você deveria se vingar e pagar na mesma moeda, não existiria uma relação humana que poderia ficar confiável. Nenhuma. É por isso que essa parábola nos ensina muitas coisas. Terceiro ponto: faça bom uso dos seus recursos. Percebam que os dois personagens da história investiram algo no cenário. Simão investiu seus recursos num grande banquete. Chamou convidados. Não pensa que a comida estava sobrando não, viu, gente? A gente sabe que a antiguidade os recursos eram mais escassos. Esse homem investiu um bom dinheiro nesse banquete para convidar Jesus, os discípulos, os seus amigos fariseus. Imagina essa mesa, gente, esse cenário. E não era pouca coisa, porque senão ele ia passar vergonha. Mas ele investiu os seus recursos com uma estratégia errada. Ele queria criar uma grande cilada. A mulher também investiu seus recursos. Talvez o único recurso precioso que ela tinha. Mas ela investiu o seu recurso para adorar a Deus. E não para tentá-lo.
E aqui fica uma grande lição para nós. Como nós estamos investindo os nossos recursos. E eu não quero falar só de dinheiro, gente. Dinheiro é importante, é. A gente vai ter uma classe da escola bíblica para falar mais um pouco sobre dinheiro. Nós soltamos uma reflexão aqui, fé e dinheiro, há 3 semanas atrás. Alguém viu essa reflexão, gente? Quem viu essa reflexão? Meu Deus do céu. Vamos parar de gravar isso aí, pastor? 4 pessoas? Não é possível. Não, mais gente. Socorre aí, levanta a mão, gente. Então tá bom, então vamos continuar gravando, pastor. Que Deus nos ajude e alcance o povo. Pessoal, dinheiro é importante? É, a gente precisa saber usar esses recursos, mas não são os únicos que Deus coloca nas nossas mãos. E nossas habilidades? Nossos talentos, nosso tempo, nossas relações, os dons que Deus nos deu, tudo isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Muito bem, a 4ª lição dessa parábola é que muitas vezes a gente vai precisar correr riscos para sermos autênticos, para sermos nós mesmos. Aquela mulher poderia não ter corrido esse risco. Mas o mover de Deus nela estava levando para aquele momento, de uma forma que ela não se privou das suas emoções, do que ela precisava fazer. E ela arriscou tudo para ser ela mesma e adorar a Deus. E muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é cristão no nosso ambiente profissional. A gente gosta muito daquele seriado, daquela série de filmes, o 007. Os agentes de Deus secretos. Não é verdade? É. Mas Deus nos chama para ser testemunha. Deus nos chama para pregar o evangelho. Deus nos chama para que a nossa vida fale e mostre, e a nossa boca pregue a verdade que nós estamos vivendo. Mas tem que correr riscos para ser autêntico. Porque a coisa mais fácil que tem é ter 2 caras. É fingir que é e não é. É vestir uma máscara num ambiente e outra máscara em outro. E na igreja eu sou de uma forma, e em casa eu sou eu mesmo. E lá no trabalho eu não posso ser eu mesmo. Então eu tenho que vestir uma outra máscara de um bom profissional. E a gente vai colocando as máscaras. Só que às vezes a gente coloca a máscara errada. Não é verdade? A gente se engana. Aí chega lá no trabalho e comete um grande gafe. Ah, caramba, não poderia ter falado isso pro meu chefe, isso eu só falo pra minha mulher. Esqueci que esse é o meu chefe, ele que paga o meu salário, rapaz. Não posso falar desse jeito com ele. Lá em casa eu falo, com meu filho, meu marido, meu pai. Lá eu falo de qualquer jeito, porque lá o pessoal me conhece, tem que me aturar. Eu sou da família, nós somos toda família, mesmo sangue. Então todo mundo tem que se aguentar mesmo, né? Lá não tem papas na língua, não. Mas aqui, né? Aí de repente a gente solta alguma coisa aqui com o irmão da igreja. Meu Deus, aqui eu não posso falar isso, né? Só posso falar isso... Jesus, tome cuidado com as máscaras. Muito bem, 5ª lição da parábola. Para a gente ir para o encerramento. Olhe o outro com os olhos de Deus. Jesus olhou para aquela mulher diferente de todo mundo. Quantas vezes Deus não coloca pessoas do nosso lado para nós olharmos para ela diferente do que os outros olham? Quantas vezes Deus está criando oportunidades para a gente ser alguém na vida daquela pessoa, mas nós não podemos olhar como os outros olham. Os outros julgam, os outros excluem, os outros descartam. E nós precisamos amar, perdoar, acolher, abraçar
tolerar, ter paciência, compreensão, respeito, carinho, atenção. Esses são os olhos de Deus para todo ser humano, assim como nós fomos alcançados por Ele. A grande lição dessa parábola é o perdão de Deus, que é abundante, que é extravagante e que alcança todos os pecadores que se arrependem. O perdão de Deus está disponível para toda a humanidade, mas vai ser efetivo e eficaz naqueles que se arrependem. A história não diz como Simão reagiu àquele confronto com Jesus. Será que ele se arrependeu? A história diz que aquela mulher saiu justificada, saiu salva, curada, transformada. Mas e o fariseu? Mas o perdão de Deus não foi para todos? Como é que você vai caminhar com Deus se você não se rende, não se arrepende, não pede a Ele perdão e transformação na vida? Acha que consegue viver sozinho, por suas próprias pernas, que é independente e que não consulta a Deus em nada, em nenhuma decisão. Não busca entender o seu propósito, a sua vontade, a sua direção, vive sozinho. Perdão de Deus não alcança corações que não estão arrependidos. Eu quero finalizar com 2 textos. Já vou chamar aqui o pessoal aqui para a gente já ir acabando. Queridão aí no violão. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala sobre o perdão abundante de Deus. E ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem, nele, nós temos a redenção. A redenção não está num lugar, não está numa doutrina, não está numa mensagem apenas, está em Jesus, é numa pessoa. Em quem, nele, nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós fomos muito perdoados, não fomos? Nós não fomos muito perdoados? Nós não estamos sendo muito perdoados? É por isso que o texto de Efésios 4:31 complementa isso. Já que nós somos muito perdoados, livrem-se agora de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. E em vez disso, diz o Evangelho, as Escrituras, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Se em Colossenses nós somos muito perdoados, aqui em Efésios nós precisamos compartilhar esse perdão aos outros. Tem muitos textos que falam sobre isso. Nós não vamos ter tempo de ver agora. Feche os seus olhos, vamos ficar de pé. Tenha um tempo agora com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tocar em nossos corações. Obrigado por insistir conosco. Quantas vezes, Deus, nós precisamos ser exortados, porque estamos nos parecendo mais com Simão do que com Jesus. E nós somos chamados para ser a cópia do teu Filho na terra, Senhor. Oh, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pela nossa intransigência, pela nossa intolerância, muitas vezes. Nos perdoa, Senhor, pela nossa arrogância, de acharmos, Senhor, que somos competentes, capazes, independentes.
e esquecemos de te buscar, de buscar a tua face, a tua direção. Oh Deus, nós queremos parecer mais com aquela mulher, um coração quebrantado, choro, Senhor, choro de gratidão. Deus nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós nos tornamos tão racionais que nós não te servimos mais com a nossa emoção e não permitimos ser tomados, Deus, pelo amor, pela graça, pela gratidão, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te servir integralmente, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, e assim como aquela mulher, nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor nos fez, nos faz e ainda fará. Nos faz como teu filho, Senhor. Em nome dele, Pai, nos alcança, transforma a nossa visão, muda a nossa história. Deus, nos dá um olhar, Senhor, quebrantado, nos dá um olhar, Senhor, acolhedor, nos dá um olhar, Senhor, de preocupação com o próximo, com o outro, porque nós fomos muito perdoados e é por isso que nós muito te amamos e nós refletimos isso na relação com o próximo e com o Senhor, em nome de Jesus.